E assim, algumas pessoas que vão estar falando, a gente vai deixar aqui a câmera ligada para a gente poder também interagir um pouco. Aí no final a gente pode combinar depois de fazer um registro aí em vídeo. Então a ideia desses E eventos, assim, né, pois de... é, esse é um assunto que é um dos Oi. que se falasse Uh, devendo. então, Bom, é só retomando, assim, aí todo mundo a gente vai ter que tenta decidir desativar o como. áudio das pessoas no momento. E a ideia desse webinar EAD é que a gente tenha alguns encontros para discutir algumas diretrizes nessa realidade que se apresentou para a gente na instituição em relação à educação à distância. A Mônica, da Prograde, também vou pedir para, depois, se puder deixar a câmera aberta aí para conduzir o bate-papo. A ideia de hoje é que a gente possa conversar sobre o documento que foi enviado pela Pró-Reitoria de Graduação, que todo mundo já deve ter recebido, contendo as orientações. Nós somos um grupo de 4 docentes, né, que integram no momento a Mônica está sem câmera, mas aí, se tu puderes, Mônica, a gente vai te ouvindo ali no áudio também, sem problemas. Então, 4 docentes que integramos o Núcleo de Educação à Distância, o NEAD, que é uma assessoria vinculada à United, Núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais. E depois eu vou pedir para a Aline Vaninha, a Carol Trindade e o nosso bolsista, o Ramon Rosa, bolsista de apoio técnico à United, que se puderem abrir a câmera, pelo menos inicialmente, para a gente se enxergar. Então, a ideia dessa atividade de hoje é a gente conversar sobre diretrizes sobre a educação à distância na UFSPA, em princípio. A Aline já está ali, então, também colega do Departamento de Educação e Humanidades, integra o NEAD. Aí está entrando o Ramon Rosa, que é nosso bolsista de apoio técnico, e também vai nos ajudar a conversar hoje, e a Carol deve estar entrando aí daqui a pouco com a câmera. Então, esse documento ele foi produzido pelo grupo, né, como solicitação, para colocar algumas diretrizes, né, sobre planejamento de atividades na modalidade de educação à distância. E só antes da gente abrir para, enfim, para a gente poder ouvir, principalmente as demandas, né, que todo mundo deve ter, enfim, sobre essa realidade que se apresentou. A Carol está aí, tudo bem. Uh, esse documento ele foi produzido em um momento em que a gente tinha o início da suspensão do calendário acadêmico, do semestre acadêmico, em função do Covid-19, e a gente estruturou esse documento em duas partes, né? A primeira parte, que talvez seja importante a gente discutir hoje, que é a parte que fala da concepção de EAD, né, que a gente tem trabalhado nos cursos de formação docente, que no momento a Carol e o Ramon estão ministrando. E a segunda parte, naquele momento, a gente recomendava o uso de uma ferramenta, né, ainda no momento que a gente tinha a discussão sobre a possibilidade de a gente, como docente, colocar à disposição, né, das turmas atividades de exercício domiciliar, né, enfim, para quem conseguisse acompanhar e quisesse manter um vínculo com a instituição. E por que eu estou dizendo isso? Porque naquele momento a gente não tinha uma série de ferramentas que foram sendo disponibilizadas. Uma delas é o próprio MiConf que a gente está usando agora. Então, a gente vai, nos próximos encontros, tanto no dia 18 quanto no dia 25, discutir as ferramentas, né, para a modalidade síncrona e assíncrona. E é isso. Então, a produção daquele documento teve esse momento assim recente, mas já bem marcado nessa história, né, de que a gente tem construído juntos, né? Recomendando assim uma primeira parte de concepção de AD, que é sobre a qual a gente gostaria de conversar com vocês hoje, e a segunda parte recomendando uma ferramenta, né, de uso comum, que era o YouTube, que ainda pode ser utilizado, tá? A Magda está perguntando ali onde assinar, né? Nas notas compartilhadas tem como assinar e colocar o e-mail, né? Você pode colocar aqui do lado. Então, eu vou passar brevemente a palavra para a Aline, a Carol e o Ramon, se quiserem pontuar alguma questão, e depois eu vou abrir para a gente poder conversar sobre essa orientação que o Núcleo de Educação à Distância, como assessoria da Prograde, tem dado para as atividades na modalidade de educação à distância. E essas orientações elas se aplicam para ensino na graduação, pós-graduação e também ensino em extensão. Então, não sei se a Aline, a Carol e o Ramon querem comentar alguma coisa. Eu poderia falar só alguns dos desafios que nós estamos enfrentando
Dá para me ouvir bem? Consegue me ouvir? Sim. Fazemos parte aqui, Carolina, a professora Carolina e eu fazemos parte do grupo responsável pela formação discente, né, pelo curso de formação discente, e alguns desafios, né, se apresentam, ainda mais agora com a iniciativa de colocar as aulas virtuais e utilizar o Moodle como plataforma para mediar essas interações. Alguns desafios talvez não, vamos dizer assim, discutidos, como, por exemplo, a organização da sala virtual, né, ou métodos de comunicação síncrona pelas diferentes plataformas que estão disponíveis, e legislação, né, e outras mais. Então, eu acho que se a gente puder, dependendo de como for a demanda das questões que podem ser apresentadas ou as temáticas, a gente pode aprofundar algumas delas. Mas uma delas eu gostaria até de conversar, pelo menos pontuar de início, é que como as aulas vão ser mais presentes nas aulas virtuais, a organização dessas salas também pode ser um aspecto assim a ser discutido, porque pensa, a forma como cada professor utiliza a sala, a forma como ele organiza a sala, também cria uma certa resistência para cada aluno se acostumar, se apropriar dessa organização, né? E o que nós vemos, que é muito comum, cada professor ter uma forma de organizar a sala virtual, e isso, vamos dizer assim, demanda um tempo para aqueles que navegam pela sala compreender essa organização. Isso talvez não está nos debates não está no plano das conversas, não está na pauta das conversas sobre a aula virtual, mas talvez seja um aspecto interessante também a se comentar e a se pensar em alguma forma de organizar, de alguma forma que a organização estabeleça pelo menos alguma, não um padrão, né, mas pelo menos algum template que seja mais comum para os alunos e eles identificarem essa organização de uma forma mais fácil. Esse é um aspecto só que eu gostaria de colocar de início para pensar. Pode seguir, Alexandre. Tá, eu posso comentar que a Carolina e o Ramon têm feito o trabalho de curso à distância, a informação dos professores, né, em EAD, tem trabalhado muito para auxiliar os professores, mas infelizmente nem todos os professores conseguiram vaga nesse curso, e o que a gente pode ressaltar é que além desse curso, existem outros acontecendo, né, na própria plataforma Lumia, na URGS, que é gratuito. Um curso na Universidade Federal do Maranhão também está acontecendo, um curso em EAD de formação docente. Além disso, nós podemos também colocar aqui no bate-papo público alguns tutoriais que existem online para acesso ao Moodle, caso venham a ocorrer dúvidas no acesso ao Moodle para aqueles que não conseguiram ter acesso ao curso, né? Da minha parte, eu vou deixar passar, né? Depois eu posso comentar mais algumas coisas. Mas eu vou deixar na sala de bate-papo público, então, pessoal, alguns links para tutoriais, assim, caso vocês, né, precisem. Carol, queres fazer algum comentário? Oi, boa tarde. Então, reforçando o que a Aline disse, na internet existem muitos cursos sobre ferramentas de EAD, que a gente vê que é uma preocupação que os professores querem utilizar, né? Como fazer um vídeo, como organizar uma aula. Então, tendo um pouquinho de paciência, a gente encontra alguns cursos e gratuitos. Então, fica a dica para quem tiver um tempinho para olhar. Outra coisa é pontuar também essa questão do Ramon, né? Cada um de nós tem uma experiência e uma bagagem. E cada um de nós, hoje, utiliza a sua sala virtual da maneira que acha mais adequado, conforme o seu pensamento. E quando a gente faz o semipresencial, na aula a gente tem a oportunidade de explicar como é que nós organizamos a nossa sala e orientar os alunos. E no momento em que nós estamos totalmente à distância, é bem importante essa pontuação do Ramon, porque a gente está enfrentando isso agora também, né, Ramon? Nós organizamos as aulas
E aí, tá, mas o que tu quis dizer com isso? Por que tu organizou assim? Por que não acha melhor? Eu digo, mas para mim parecia ser tão óbvio. E não é, né? Então a gente tem que ter um cuidado nessas questões de tentar se colocar no lado do aluno e tentar deixar o mais simples possível. E eu estou vendo aqui que na nossa lista nós temos alguns integrantes aqui do pessoal que está participando do curso. Acho que a Simone está ali. E esperamos em breve poder contemplar todos numa segunda edição. Estamos à disposição aqui para vocês agora. Pessoal, só para resolver um problema técnico, a Mônica comunicou que a gente vai ter que acabar essa sessão bem rapidinho para ela poder reiniciar e abrir com mais participantes, porque muitos colegas não estão conseguindo entrar. A gente pede desculpa ali por essa questão, mas então a Mônica vai encerrar e abrir para mais participantes, né? Porque tem muita gente tentando conectar e não consegue, tá? E a gente já volta em seguida, tá certo? Alexandre, vai ser o mesmo link? É bom. Sim, é a mesma sala, é a sala da Prograde, tá? Só que foi aberto com 75, então a gente precisa aumentar o número de participantes para as pessoas que ficaram de fora entrar. Então vai ser rápido, a questão de 3 minutinhos a gente está de volta, tá? Devemos reconectar ao link que Isso, daí a gente estava reconecta, lá na certo? página. Isso, a gente Tá. vai saindo aí individualmente.
Pessoal, o Alexandre aqui está falando. A gente está tentando resolver o problema. Estou aqui paralelamente com o pessoal da propriedade para ver se a gente consegue resolver a questão do acesso, tá? A gente ainda está com o problema do limite da sala de 75 pessoas. Então, em alguns minutos aqui eu já dou a informação. Se a gente continua nesse ambiente, a gente vai tentar resolver o mais rápido possível, tá? Agradeço a compreensão de vocês. Pessoal, acho que conseguimos resolver, a gente ampliou, está transmitindo, então mais pessoas vão poder acompanhar, os colegas que já estão na sala, vou continuar ouvindo, normal, como o Alexandre estava e os colegas estavam falando, e os demais que acessarem o mesmo link vão acompanhar pela transmissão. Alexandre, pessoal, vocês podem retomar, peço desculpas, mas é que eu dei um probleminha aqui com o tipo a estrutura da sala. Certo. Mônica, ali o pessoal está perguntando se tem que entrar novamente. Quem está não precisa, né? Não precisa. Quem está dentro se acomoda, está bonitinho, já está na sala. Os que estavam tentando entrar, que vão acessar pelo mesmo link e eles vão ficar só num ambiente diferente, vão ficar acessando pela transmissão. Então, mas vão ter as mesmas, vão ver tudo, né? E a forma de que depois quiser fazer alguma pergunta e tal, é só usar ali a ferramenta da mãozinha, como a gente já usou tanto no Consumo como no Concep, tá? Desculpe, é que eu comecei a coordenar aqui o negócio, me atrapalhei um pouco. E o Rosa já entrou para resolver. Acho que dá para continuar, Alexandre. Tá, agradeço a ajuda, Mônica e Rosa. Depois, a Carol e o Ramon vi que estão ali. A Aline eu não consegui ver. Só acho que vale a pena comentar nessa questão de gerenciamento e acesso aos recursos que a gente tem para videocomunicação. A gente está sujeito a essas intempéries aí, né? A gente, enfim, tem que também discutir isso. Eu anotei aqui para o último ponto que apareceu ali no bate-papo público, foi a questão do documento, né? Então, esse documento que a gente enviou, né, acho que a professora Marisa tinha comentado que as orientações, enfim, sugerindo que elas estivessem no mesmo lugar, né? Esse documento ele foi produzido, como eu falei no início, antes a essas ferramentas que a gente tem
disponibilizadas no momento. O MConf, o próprio Google Meet liberado, enfim, e outros, né, que a gente também tomou conhecimento. Mas a parte inicial do documento, que eu gostaria que a gente pudesse, enfim, conversar sobre tirar algumas dúvidas, que são os elementos que compõem uma aula ou aulas na modalidade de educação à distância, né? A segunda parte do documento continua sendo válida, que é a questão, né, de também usar algumas ferramentas já conhecidas, né, das pessoas para a videocomunicação, como o YouTube, mas ela vai ser ampliada. Por isso que nos dias 18 e 25 a gente vai conversar sobre os recursos que a gente tem disponíveis, certo? Então, é isso. Assim, o primeiro questionamento que apareceu foi da professora Marisa. Bom, no documento que foi enviado pelo NEAD, a gente faz a orientação e talvez a gente possa pensar, enfim, num aspecto prático, né? Que uma aula, um conjunto de aulas em AD tenham que ter o que a gente chama de uma tríade, né? Que são 3 elementos. E esses 3 elementos são compostos, né, pelo que a gente chama recursos, atividades e modalidades ou estratégias de mediação. E eu não sei se isso ficou claro para todo mundo, a gente pode discutir em como operacionalizar isso para desenvolvimento de aulas na modalidade à distância. Então, está aberto para a gente poder conversar, vocês podem usar tanto o bate-papo ali, ou pedir a vez para falar e aí abrir o microfone. Então, está aberto para quem quiser fazer algum comentário, um pedido de esclarecimento sobre esse documento, essa orientação do NEAD sobre educação à distância, nessa tríade de recursos, atividades e avaliação. A Clarissa faz a pergunta das plataformas, né? No dia 18, a gente vai ter uma discussão sobre as plataformas para comunicação síncrona, né? Como essa aqui que a gente está usando. Então, nesse dia, a gente vai poder esclarecer um pouco mais, inclusive discutir que recursos que a gente tem, gravação, não gravação, o que a gente pode estar também discutindo na volta, né? É importante dizer que essa migração, né, que muitas instituições estão fazendo, algumas com mais carga horária, outras com menos, e nós ainda nessa etapa, né, de discussão e de preparação, está fazendo com que a gente veja quais são as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Então, aqui a gente sabe que é o MConf, que é o que a gente está usando, tem um recurso ali, a professora Andréa comenta, né, a gente tem aqui a possibilidade de 75 pessoas e mais de 75 com algumas limitações, né, de recurso. Mas essas plataformas especificamente para comunicação síncrona a gente vai discutir no dia 18, até com a participação de mais pessoas de outros setores que possam nos esclarecer a parte um pouco mais técnica, digamos assim, dos recursos, né? Quem já acessou o Moodle viu que, enfim, ou pode observar que tem o Blue Button, que é também uma ferramenta para videocomunicação que está, enfim, instalada no Moodle. E também a gente vai conversar sobre essa ferramenta no dia 18, até para a gente poder também ter mais elementos, né? Principalmente em recursos de gravação, se é possível, se não é possível, onde fica gravado, etc. Então, não sei se eu te respondi, Clarice. Sim, Ana Paula, a ideia é discutir as plataformas de comunicação síncrona no dia 18, que é a temática, né? E no dia 25, as estratégias, enfim, os recursos que a gente tem para comunicação assíncrona. Então, hoje, embora a gente possa falar um pouco sobre elas, a gente não tem ainda eu particularmente não tenho todas as informações que a gente precisa para discutir as limitações e as facilidades de cada plataforma hoje, mas a gente está preparando para discutir isso no dia 18, tá? A Graciele, o nome da ferramenta do Moodle é Blue Button, botão azul, né? Tradução assim meio livre. Tem um formato bastante parecido com o MConf. Eu não sei se o Ramon pode só, assim, brevemente explicar e depois a gente retoma dia 18, né? Quais são os recursos que o Blue Button apresenta. Eu vou até colocar aqui o nome no chat. Ele é um recurso que foi adicionado esse ano, né? A gente vale lembrar que o Moodle foi atualizado de 2019 para 2020. Nós antes utilizávamos uma versão 2 do Moodle, agora estamos na versão 3, e isso impõe um conjunto de recursos que ainda estamos aprendendo a conhecer os limites e os novos plugins que foram adotados pelo NTI.
E por isso nós estamos aqui reunindo mais informações para saber alguns dados técnicos limitadores, por exemplo, como, por exemplo, a pergunta sobre a quantidade de transmissões simultâneas, né, e a capacidade máxima de participantes, de mediadores, de apresentadores. Então, são alguns recursos que foram apresentados para a gente, para o núcleo, após a publicação daquele documento orientador. Até naquele momento, nós tínhamos que fazer um levantamento de ferramentas para poder apoiar as atividades, inclusive, sobretudo as síncronas, né, para aulas e videoaulas. Por isso que nós acabamos recomendando o YouTube, né, mas já estamos em conversa para poder fazer uma atualização e incorporar o MConf como um recurso. E o MConf ele é um serviço que o Moodle também consegue integrar com outro tipo de servidor, mas também permitir esse tipo de sala que nós estamos passando agora aqui e conversando. No entanto, nós não sabemos ainda, ele foi adicionado em março, se não me engano, no Moodle, então foi muito recente para a gente poder fazer uma avaliação técnica e poder responder algumas questões sobre isso. Mas ele permite que dentro da sala do Moodle a gente consiga criar uma sala virtual como essa que nós estamos agora participando e fazer a reunião síncrona, né, por videoconferência. Esse é um recurso novo, né, que nós estamos ainda desfrutando e reconhecendo as características. É isso, Alexandre? Alguma coisa a mais que gostaria? Não, é isso, assim, principalmente essas questões técnicas, né? Já retomou ali a pergunta da Ana Paula, né? O quanto que o servidor consegue suportar diversas aulas ao mesmo tempo, se a gente consegue gravar e disponibilizar, porque uma das coisas que a gente discutiu, enfim, em outras instâncias, é a importância de a gente tentar lançar mão desses recursos que a gente chama oficiais, né? Então, acho que a gente já está consolidado entre nós o uso do Moodle como nossa plataforma, nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, o próprio MConf também foi liberado logo que a gente, enfim, entrou nesse período, né, de suspensão das atividades presenciais, e ainda num momento, enfim, em que a instituição não fazia uso desse ambiente, né, anteriormente a esse fato de excepcionalidade, né. Então, isso não quer dizer que outros recursos, né, que existam a gente não possa utilizar. Acho que a gente pode conversar exatamente sobre essas possibilidades nos próximos encontros, mas a gente tem hoje liberação recente do Google Meet, outras ferramentas que surgiram, né? Então a ideia é a gente poder reunir isso também a partir, né, dos próximos encontros e fazer um documento complementar ou mesmo reformular o documento que a gente enviou para vocês num outro momento, né, que foi a orientação, que ainda é válida, que a gente possa usar o YouTube dentro de uma série de orientações, né, para controle de acesso, os cuidados que a gente tem, né? Eu acho que é isso. Eu estou tentando ver ali o que tem surgido no bate-papo. Se eu perder alguma coisa, Ramon e a Carol me ajudem ali, tá? Alexandre, pessoal, também vejam no ícone perguntas, porque os colegas que estão só pela transmissão não entram no bate-papo, tá? Então, antes de vocês responderem, se possível, deem uma olhadinha na pergunta e repitam, porque tem alguns colegas que estão fora. Repetir a pergunta ali no bate-papo público, é isso, né? Tem o bate-papo público e tem o ícone da mãozinha com uma pergunta que é para os colegas que estão pela transmissão, tá? Mônica, esse para mim, o da mãozinha não está aparecendo, tá? Eu estou acompanhando ali notas e bate-papo, não tem o ícone da mão. Aí se tu puderes, então, para a gente não perder muito tempo, se tu puder gerenciar esse da mãozinha, tá? O professor Bianca perguntou se é uma introdução. Hoje a ideia é essa, né? A gente começar com pergunta e resposta, pode parecer dúvidas assim que, enfim, de N natureza sobre esse documento que a Mônica compartilhou. Esse aí ele foi enviado, né, no início de abril, com as orientações sobre o planejamento de atividades na modalidade EAD. Então, hoje a ideia é a gente discutir muito, enfim, priorizar a discussão da primeira parte, que é essa concepção das características de uma aula em EAD, né? Recursos, atividades e mediação. Essa era a pergunta do professor, né? Deixa eu ver se tem outra aqui. A Carol e o Ramon vão me ajudando ali, né? A Sheila perguntou sobre alguns plugins adicionais. Ela citou o Stash, o Level Up. Então, seria interessante, Sheila, eu acredito que nós não temos vários desses plugins implementados, instalados no Moodle, mas como nós temos 2 encontros ainda que vão contemplar
atividades assíncronas, ferramentas para comunicação assíncrona e síncrona, seria interessante a gente ter um espaço, Alexandre, para poder também receber essas, vamos dizer assim, demandas ou sugestões de plugins do Moodle que já se utilizar. Provavelmente a gente tem experiência de utilização em outros momentos, em outros cursos, ou mesmo em outras versões, e que a gente possa introduzir no Moodle, né, a partir de uma solicitação pelo NTI, de alguma dessas ferramentas que sejam, né, interessantes, sejam alguma forma de contribuir para novas atividades síncronas ou assíncronas, que pudesse vir de demanda do próprio corpo docente. Mas, para responder ela, acredito que não temos instalados, mas eu sei que, por exemplo, o Stash ele tem compatibilidade com a versão do Moodle atual. Alguns outros plugins não tiveram, né, como aquele plugin que você utilizava, o Alexandre. Como é que era o nome? Sempre esqueço o nome. O Hot Potatoes, ele tá lá. Tá funcionando dá alguns problemas, mas tá funcionando. Ela não tem uma compatibilidade completa, então tem riscos de ter algum tipo de inconsistência de dados, né? Então não funciona perfeitamente, mas está disponível lá ainda. Então esses novos plugins, outros plugins poderiam ser também recomendados pelos que tiverem interesse de adicionar na plataforma. Alexandre? Oi. Tem uma pergunta aqui da Pode falar. professora Andréia, né? Se as turmas, para lembrar que as turmas de medicina têm mais de 100 alunos. Eu acho que é uma coisa importante da gente pensar, já que o bate-papo também tem a ver com essa orientação de organizar as aulas, né? E quando nós pensarmos em organizar as aulas de modo síncrono, como nós estamos fazendo, é importante que os professores se atentem, embora as aulas sejam virtuais, a combinação dos horários com os alunos, né? A gente não sabe como vai ser essa retomada, mas eu imagino que a Mônica, se tu está escutando, talvez tu possa também dar um parecer sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado na hora de combinar o horário das atividades. Se, por exemplo, vai se adotar uma metodologia que o horário do encontro síncrono vai ser no horário pré-estabelecido da disciplina presencial ou não, para evitar dar conflito de aulas simultâneas e os alunos não poderem acompanhar, né? Acho que isso que a Carol coloca é importante, né? A Mônica colocou em tela ali, e depois a gente pode, a partir dessas dúvidas, depois retomar, né, esses elementos, né, da questão da caracterização de atividades na modalidade EAD. Mas o próprio retorno, né, quando a gente tiver esse retorno gradativo às atividades presenciais, ele vai ter que ser planejado. Tem um grupo que está, enfim, estudando essas possibilidades e como vai ser o processo de retomada, né, do calendário acadêmico. Mesmo com turmas, né, com menos de 100 alunos, a gente sabe que a gente vai ter uma série de restrições de espaço, né, de distanciamento que a gente vai ter que respeitar. Então, talvez a gente tenha que lançar mão de uma outra organização das atividades presenciais, né, que a gente ainda, é importante dizer que está sendo pensado sobre isso, existe um grupo que está trabalhando e amanhã vai ter uma reunião da Prograde com os docentes que integram os NDS para a gente poder montar um grupo de trabalho e fazer esse planejamento conjunto, porque a gente sabe que não só turmas com 100 alunos, óbvio que turmas de 100 alunos são turmas que vão precisar de uma organização diferente nessa volta, mas as turmas menores, turmas de 40, 30 alunos, também vão precisar de uma organização na retomada, né? Então, acho que a Carol pontua que se a gente prevê uma atividade síncrona, ou seja, transmitir, né, ou fazer uma aula pelo Miconf, que a gente tente, na medida do possível, respeitar o horário da turma, né, dentro de uma organização que seja comunicada previamente, tá? Acho que foi isso, né, Carol, que tu colocaste, né? Eu vou só retomar algumas perguntas aqui. A professora Cláudia Schneider, eu estou repetindo em função do pessoal que está acompanhando, não está vendo o bate-papo, pergunta se essas plataformas que estão dentro do Moodle ou se os alunos que estão naquela sala podem acessar. Então, o Big Blue Button, sim, né? O Ramon, se tiver alguma informação equivocada, tu me corrige, por favor. Mas a atividade do Big Blue, como está dentro do Moodle, então a gente abre o link dentro de uma sala de aula específica, então os alunos que têm acesso àquela atividade vão ter, enfim, o
link para poder acessar. Agora, esse link ele pode ser compartilhado, né? Assim como o MConf, a gente pode compartilhar o link por e-mail, no grupo de WhatsApp que eu tenho com a minha turma, ou, enfim, colocar no próprio Moodle qual é o link para o MConf. Então, esses recursos que a gente tem, tá? Só complementando que esse recurso do Big Bluetooth, do Blueprint, né? Eu sempre confundo o nome. A grande facilidade desse recurso da videoconferência inserida dentro do Moodle é que o professor, né, com a capacidade, com a permissão de criar a videoaula, ele cria de uma forma muito simples, né? Com 2 cliques, ele cria a sala virtual e todo mundo que tem acesso àquela sala virtual para videoconferência, igual essa nossa que nós estamos aqui agora, e todo mundo que tem acesso à página do curso, né, a sala virtual do Moodle, vai visualizar, basta clicar, ele já está entrando na sala. Diferente de outras plataformas como o Zoom, como o Google Meet, né, como YouTube, você precisa de todo um trabalho de divulgação do link, né, fazer um contato 1 a 1 para isso. Que também poderia ser feito no Moodle, mas geralmente é externo à plataforma. E a vantagem é que a praticidade de criação da videoaula, da videoconferência dentro do Moodle é mais ágil, né? É só um comentário adicional. Estou percebendo que a gente está com bastante questão enfim, da parte que é técnica, não só técnica, ela acaba sendo pedagógica também, de que plataforma usar, que recursos que eu tenho, e acho que isso é importante, né? A gente talvez não tenha todas as respostas hoje de algumas plataformas, né? Por isso que a gente dividiu esses webinars em encontros temáticos, né? De falar mais no dia 18 sobre as ferramentas síncronas, né? A professora Simone faz um comentário de que síncrona vai ser difícil, né? Para os alunos, alguns alunos com dificuldade de acesso, e é esse aspecto que a gente tem discutido nas instâncias de Gabriel, né? Que a gente tem que considerar que nem todos nós, por exemplo, né? Temos condições de acesso no mesmo momento, a mesma, enfim, com o tipo de equipamento, a velocidade da rede, as condições de estabilidade da própria conexão. Então, isso também tem que ser levado em conta. Por isso que a gente pensa em estudar e verificar quais são as possibilidades de que, se eu previr como professor, né, uma atividade síncrona, que a gente tente utilizar um recurso, né, em que seja permitido, né, que a gente possa fazer uma gravação e depois disponibilizar para aquelas pessoas que queiram ou retomar o que foi falado no encontro, né, ou acessar o encontro porque não conseguiram. A gente sabe que vários dos nossos alunos acessam o Moodle ou as atividades pelo celular, não têm um acesso, enfim, muitos deles faziam uso dos equipamentos presenciais. Então, isso vai ser considerado nesse planejamento. A professora Ana Paula Schell, que está aqui, a gente tem trabalhado numa pesquisa que vai ser conduzida pela CPA, sobre as condições de acesso de equipamento, tempo, qualidade, né, de toda a comunidade, não só da comunidade discente, mas a comunidade docente e de técnico administrativo, para a gente poder planejar o retorno. Essas são as perguntas aqui que eu vi. Alexandre, deixa eu compartilhar aqui, tem as perguntas, né? Tem os colegas que estão no formato da transmissão, eles não conseguem colocar as perguntas aqui no bate-papo, tá? E eu só queria reforçar, assim, nós tivemos o problema técnico, a gente precisou derrubar, né? O Alexandre acho que orientou o pessoal a derrubar, a sair, porque a gente precisava, não sei porquê, tá? Desculpa, é uma limitação técnica minha. O Rosa está aqui tentando organizar, já conseguimos estender para um modelo de transmissão, mas vamos registrar os que estão aqui presentes para que vocês tenham a frequência, né? Eu acho que o mais a discussão e o bate-papo que os colegas do NEAD estão propondo, esse momento era o primeiro momento. Tem algumas perguntas, a professora Luísa está na transmissão e perguntou se o pressuposto da mediação em atividades de EAD precisa ser síncrona, acho que é uma coisa que vocês podem tentar explicar, e algumas outras observações aqui em relação à dificuldade de acessar, mas peço desculpa aos colegas docentes que precisaram sair, mesmo assim a gente não resolveu, mas eu espero que vocês tenham um pouco de compreensão em relação a essas tecnologias, acho que hoje a gente está sujeito e literalmente nas mãos, né? Vários colegas têm dificuldade com a sua internet local a gente está tentando, e a ideia desse momento, dessa discussão, é justamente para a gente perceber que temos ferramentas, algumas são melhores, outras não tão, né? São melhores que outras, e a ideia é a gente tentar, nesse primeiro momento, falar sobre os princípios, sobre os elementos, e este documento que foi encaminhado,
E se for necessário, a gente faz, né, Alexandre, Carol, Ramon, um outro momento desse aqui para que mais pessoas possam participar. Que bom que a gente tem vários colegas interessados em ouvir, entender e saber que diante dessa situação, né, desse momento completamente diferente, acho que nenhum dos que estão aqui já vivenciaram uma situação semelhante, a gente vai ter que junto encontrar uma saída. A professora, então, tem a pergunta da Luísa, né, sobre o pressuposto da mediação, e a Cláudia Bica também faz uma pergunta: as atividades que estavam previstas em unidades de saúde serão mantidas? E está dentro, professora Cláudia, dessa discussão que a gente iniciou, né? A gente vai trabalhar um grupo grande de professores, que são coordenação, núcleo docente estruturante, um grupo ampliado agora do United-NEAD, nessa discussão da retomada das atividades, quando as nossas autoridades liberarem a retomada das aulas. Então, nós temos as atividades teóricas, né, e uma discussão o que pode ser EAD dentro desse cenário, por isso aquele e-mail que nós encaminhamos na semana passada de convocar os colegas a pensarem, né, nas possíveis atividades na modalidade à distância, mas a gente sabe que atividades práticas desenvolvidas nos nossos locais parceiros, a gente vai ter que pensar em outras estratégias. A gente tem que manter, né, nossos cursos são cursos da área da saúde, a gente sabe que, de uma forma geral, atividades práticas são inerentes ao processo de formação do profissional da área da saúde. Agora, de que maneira, como a gente vai reestruturar, a gente vai reduzir, é isso que a gente vai pensar junto, e tudo isso vai ser construído e encaminhado para o Conselho, né, o CONCEP é que vai aprovar o nosso novo calendário com essas possibilidades já discutidas nos espaços adequados, né? Então, a gente vai discutir coordenação, núcleo docente estruturante, United e o NEAD com essa configuração mais ampliada a partir do grupo de trabalho que o Alexandre já colocou, para nos ajudar a pensar e ter uma homogeneidade no encaminhamento. Óbvio, respeitando as especificidades de cada curso, tá? Mas aí eu acho que tu respondem as dúvidas. Sim, sim. Eu acho que é importante. Isso, acho que é importante assim retomar. Acho que muitas das nossas dúvidas eu estou percebendo que estão na parte de recursos técnicos e o que eu posso usar, o que eu consigo, né? E assim, não que a gente não queira falar sobre esses aspectos hoje. A gente tem 2 encontros específicos para falar de ferramentas, né, de comunicação síncrona nas semanas seguintes. Mas, em princípio, teve um questionamento de quais são os ambientes, né, oficiais da UFSP. Então, a gente tem o Moodle como nosso ambiente virtual de aprendizagem e o MConf como uma ferramenta em que é institucional, enfim, que tem um uso recomendado, e com todas essas questões técnicas que a gente está aprendendo a resolver, e também a gente vai precisar pensar sobre, né, quantas atividades a gente gostaria de enfim, né, quantas a gente consegue transmitir ao mesmo tempo, se a gente consegue gravar, como é que gerencia o arquivo, né? Quando a gente enviou esse documento que está em tela, a gente pontuou a necessidade de que a gente pense em 3 pontos, né, principais para uma aula em educação à distância ou uma unidade de ensino, se a gente pensar assim, um conjunto de aulas sobre a mesma temática, né? Que esse planejamento inclua recursos, aí a gente citou alguns recursos ali que são recursos que podem ser utilizados ou não, então desde um recurso talvez um pouco mais tradicional, entre aspas, no ensino, né, de colocar um material para leitura prévia, por exemplo, ou pode ser um conjunto de materiais de leitura, um filme, um link para o site, enfim, um recurso a partir do qual, né, se proponha uma atividade, né, e é que essa atividade seja mediada por recursos de tecnologia de informação e comunicação. Então, a gente planeja, né, a escolha para uma aula ou para um conjunto de aulas em torno da mesma temática de recursos, né? A gente planeja atividades, inclusive a gente colocou, tem um print de tela ali na página 4 do documento que mostra como que no nosso ambiente o próprio Moodle organiza, meio que nos orienta a pensar em recursos, por exemplo, como um arquivo, um livro, uma página, uma pasta, né, um link, e uma série de atividades que eu posso fazer a partir desse recurso. Então, eu posso propor um fórum de discussão, que é uma ferramenta que a gente vê que o pessoal utiliza bastante, uma lição, um mapa conceitual, uma enquete, são atividades. E o que a Luísa conversou da modalidade de mediação é que é importante que a gente pense nessa tríade, né? Então, se eu planejar uma unidade de ensino que tem recursos, que tem atividades, e que eu pense que essas estratégias de mediação elas ocorram em diferentes tempos, né?
por exemplo, elas podem ocorrer durante a preparação de uma atividade. Então, se eu propor para os alunos, né, enfim, que montem um trabalho em torno de um conteúdo, né, então eu posso fazer com que essa minha mediação seja à distância, ou essa mediação também pode ocorrer não excludentemente nos encontros presenciais, né? Mas, em princípio, quando a gente monta uma unidade de ensino, uma aula de educação à distância, a gente pensa, então, quais são as estratégias de mediação que eu, como professor, vou implementar para uma disciplina. Então, por exemplo, se eu orientei, agora vou pegar um exemplo prático, talvez nos ilustre melhor aqui com a Carol, que é a minha parceira no projeto de trabalho na enfermagem. Então, a gente tem um projeto de ensino em que os alunos das disciplinas de redação acadêmica e informática e educação produzem um manuscrito científico como entrada nesse mundo acadêmico sobre uma temática relacionada à humanização e saúde. Então, existe uma série de aulas, né, em que a gente chama, eu costumo falar para eles que é uma sequência didática. Então, primeiro, eu preciso construir a ideia do que é um artigo científico. Então, eu estudo a estrutura do artigo científico. E várias dessas atividades são leitura, né, de próprios artigos científicos, leitura de material sobre como escrever, né, um artigo científico, e alguns pontos de discussão que são, às vezes, conduzidos em fórum, às vezes eles são conduzidos com pequenos grupos. Então, quando a gente estava, obviamente, em ensino presencial, a gente fazia atendimentos, né, de pequenos grupos, a Carol executando várias atividades, talvez tu possa dar um exemplo, né, várias atividades que são no próprio Moodle e que algumas dessas atividades também têm embutidas nelas mesmas as estratégias de mediação. Então, por exemplo, se eu proponho um estudo dirigido, o aluno marcou uma resposta, qual é o tipo de feedback que eu dou para aquela resposta que não está considerada certa? Se eu só colocar certo ou errado, bom, talvez eu não esteja dando nenhuma outra modalidade nenhum outro feedback, né, que possa ajudar o aluno a rever a sua resposta. Então, a gente tem uma diversidade nessas modalidades de mediação, mas é sempre importante dizer que é importante que a gente, como professor, acompanhe os alunos, né, e pense nessas estratégias que são possíveis de se fazerem em alguns encontros à distância. Então, por exemplo, mediado por um recurso como videocomunicação, ou embutido na própria atividade, ou uma ferramenta de comunicação assíncrona, como um fórum de discussão, por exemplo, ou quando a gente tiver encontros presenciais também, né? Mas essa tríade é importante que seja fechada, então, numa unidade de ensino. Não sei se a Carol ou o Ramon querem complementar. Em relação à mediação, uma pergunta que foi feita se ela necessariamente precisa ser síncrona, né? E acho que a sua disposição deixa claro que não precisa ser síncrona, e, na verdade, a maioria delas, provavelmente quem programa o curso com muitas horas, vai tornar essas mediações pelas ferramentas assíncronas, né? E aí vai, pelas mensagens, pelos fóruns, pelas outros recursos, outras atividades que tem para fazer a interação. Seria interessante pontuar que até o conceito de mediação que nós tentamos colocar no documento, ele passa por alguns aspectos. Eu gostaria de ressaltar aqui 3 aspectos, né, e destacados lá, que é a expressão, intervenção e colaboração. Quando a gente, pelo menos uma das formas, né, seguindo uma base teórica, a expressão significa que tem algum espaço onde o aluno possa se manifestar. A intervenção é onde, nesse espaço, o professor pode fazer intervenções, pode fazer feedbacks, pode fazer recomendações e coordenar uma colaboração, que também é uma forma de mediação. Então, no documento, a gente tenta trazer um pouco desse arcabouço conceitual para que evite, por exemplo, aulas, ou pelo menos um conjunto de aulas centradas em um repositório de leitura, repositório de arquivos para leitura, né, que é talvez um dos alicerces assim, do nosso curso de formação, que é tentar discutir o que seria uma aula à distância, né, e quais são os conceitos que envolvem essa estrutura dessa aula e como ela pode ser organizada e coordenada ao longo de vários encontros assíncronos e síncronos. Só queria fazer esse apontamento.
Eu acho que é importante, né, assim, o que o Ramon pontua, né, que a gente tenta no documento fazer orientações que têm um conjunto de diretrizes pedagógicas, né, e a ideia talvez para esses encontros a gente pensar em exemplos, enfim, de como concretizar isso na prática, né, de como que eu vou montar na minha disciplina, né. Eu anotei, e aí se, enfim, não tiver essa, essa discussão ainda muito esclarecida, a gente continua, né, mas assim, algumas coisas que eu anotei aqui que apareceram ali no bate-papo como pergunta, né? A professora Melina perguntou sobre o percentual da disciplina. A gente, como a Mônica comentou, amanhã vai ser, enfim, discutido com o grupo de docentes do NDE como que vai ser operacionalizado esse grupo de trabalho, né? A gente sabe que a legislação vigente estabelece, que é uma portaria que saiu em dezembro de 2019, estabelece que há um limite de 40% das atividades em cursos presenciais que podem ser na modalidade à distância. Mas isso está condicionado a que esse percentual ele ocorra quando o projeto pedagógico do curso prevê isso, tá? Em termos de conteúdo, em termos de estratégias de metodológica e metodologia e nas modalidades de avaliação. Então, a gente não tem no momento, não quer dizer que a gente não vá ter num prazo a curto ou médio prazo, enfim, médio prazo, nós não temos nenhum PPC vigente que prevê 40%. Né? Essa portaria de 2019 também ela exclui dessa orientação o curso de medicina, né? Enfim, para o qual prevalece, segundo o que a gente tem observado, tá aí o limite de 20%. Tá? A gente está vivendo um momento de excepcionalidade, né? Então, as portarias que saíram em março, em abril, elas permitem a migração nesse momento, né, que a gente está vivendo, que é um momento, enfim, que a gente nunca experienciou, pelo menos nesse tempo histórico, uma migração para atividades em modalidade virtual. Então, é muito interessante a professora Karine Blatt coloca qual é a diferença entre atividade remota e atividade EAD, né? Quando a gente vai ler as portarias do MEC, a gente nota que nenhuma delas fala em modalidade de educação à distância, usa um conceito, né, que pode ser aplicado à educação à distância, mas usa uma caracterização, digamos assim, de atividades na modalidade virtual. Então, o que a gente sabe é que esse grupo de trabalho, junto com os N10, vai ver em cada curso, tá? Enfim, dentro da realidade de cada curso, como é que a gente vai operacionalizar, né? Se a gente vai ter um percentual indicado, né? Se a gente vai acompanhar cada planejamento. Então, isso ainda, a gente não tem uma resposta que vai ser percentual X, Y, ou seja, a gente sabe, por exemplo, que algumas disciplinas, e talvez seja o caso das disciplinas da professora Melina, ou é um caso da minha disciplina, que é a redação nos cursos, né? Elas têm um potencial, enfim, tem uma possibilidade de que a gente tenha mais de 40% da carga horária dessa disciplina na modalidade EAD. Só que a gente tem que pensar também que o percentual, né, a gente tem que ter um controle, digamos, de percentual como um todo. Tá? Então, por isso que esse planejamento vai ser feito junto com o acompanhamento desse grupo de trabalho. Tá? A professora Sheila pergunta ali em cursos reconhecidos, na verdade, a portaria, se eu não me engano, aí depois o Ramon Carol pode me corrigir, mas acho que em 2018 já havia sido lançada uma portaria que permitia que uma instituição que tem um curso reconhecido, os outros cursos presenciais podem ter AD. Isso a gente sabia que antes, né, só o curso sendo reconhecido poderia implementar a modalidade de educação à distância e curso presencial. Né? E essa portaria de 2018, se eu não estou enganado, mudou essa concepção para a instituição tendo um curso reconhecido, a gente tem, né? Vários, pode ter todos os cursos com a modalidade EAD. Então, é isso, né? Só retomando a pergunta da Melina, né? Se a gente vai ter disciplinas com mais de 40% ou menos de 40%, o grupo de trabalho vai ter que construir junto com cada NDE, né? Porque a gente precisa ter a visão do todo, digamos assim. A gente sabe que é difícil, mas digamos que um conjunto de disciplinas vão para a carga horária máxima ou perto da máxima. Isso vai afetar o percentual permitido por lei, tá? Então, e Simone coloca ali até 40% antes da pandemia, sim, mas as portarias do MEC, elas, se eu não estou enganado, 343, ela diz que o limite, né, a migração está dentro da legislação vigente. E a legislação vigente é 40%. Então, claro que a gente sabe que agora a gente pode ter um percentual um pouco maior, mas a gente vai ter que acompanhar todo o curso, né? Por isso que não é algo, enfim, tão imediato de fazer. Ampliou,
Só que a gente ainda tem que ver, né, qual é o percentual de impacto, digamos, dentro da carga horária de um curso, o quanto que a gente colocar nesse momento a carga horária, o percentual, né, em educação à distância pode atingir do curso como um todo. Eu acho que era isso. Se eu perdi alguma coisa aqui, Mônica, Carol e Ramon vão me... aulas de laboratório, né, Marisa? Existe um comitê que está pensando nessa, que é o comitê geral, né, que vai pensar essas regras de ocupação de espaço físico, sala de aula, laboratório, circulação em espaços públicos como escada, elevador. Então, a gente sabe também, para aulas de laboratório, a gente vai ter que respeitar o que as autoridades, digamos assim, nos orientarem, né? Por isso que a Mônica comentou que a gente está respeitando as orientações, né, que vem do governo estadual e do governo municipal, tá? E a gente vai seguir o que os comitês técnicos estão pensando, né? Então, para aulas de laboratório que são presenciais, vai ter uma diretriz que esse grupo de trabalho vai ter que pensar junto com a reitoria e as pró-reitorias, né? O GT vai ser constituído por integrantes dos N10, tá? De cada curso e algumas pessoas da pós-graduação que vão trabalhar junto com o NEAD para essa discussão conosco, né, com o United NEAD, especificamente sobre educação à distância, né? Algumas outras orientações, por exemplo, ocupação e como que vai gerenciar laboratório, que atividade presencial, a gente ainda não vai ter, o NEAD não está com essa gerência, então não sei te responder se existe esse GT ou não, tá? O que a gente anunciou aqui no início da atividade é que para se pensar um planejamento para o retorno gradativo para as atividades presenciais e algumas aulas, né, migrando para a modalidade à distância, vai ser constituído um GT com representantes dos NDEs para trabalhar com o NEAD para essa questão de ajuda no planejamento, porque a gente vai, primeiro, né, acho que é importante, acho que não foi falado ainda, o retorno a todas as atividades presenciais, elas estão, e à distância, elas estão suspensas, né? Então não existem aulas que estão acontecendo nem graduação e pós-graduação. A gente pode disponibilizar atividades, como foi no e-mail, para que as pessoas possam acompanhar, enfim, realizar, né? E na volta, né, a gente sabe que primeiro a gente precisa de uma aprovação do calendário acadêmico pelo CONCEP, né? E com a aprovação do calendário acadêmico a gente vai ver quantas semanas a gente tem, qual é a carga horária que vai para o percentual, né? E aí o NEAD vai acompanhar e assessorar, na verdade, né, esse grupo de trabalho que vai ficar junto com o NDE para a gente ver como é que esse ajuste vai ser feito no plano de ensino de cada disciplina. Porque acho que é isso, assim, como é que a gente vai operacionalizar lá no miúdo, né? Eu vou ter que retomar o meu plano de ensino, eu vou ter que rever minha forma de avaliação. Então, por exemplo, as normativas atuais, elas permitem que a gente possa ter avaliações desde que existam condições, né, pessoal, não é que tenha que ser, mas desde que existam condições e tenha uma certa adequação, que elas podem ser, enfim, à distância, elas podem ser mediadas por um ambiente virtual. Então, uma disciplina como a minha, que tem muita produção escrita, então, algumas delas podem ocorrer mediadas, né, por recursos de tecnologia de informação e comunicação. Eu acho que foi isso que eu peguei. Não sei se a Carol quer comentar alguma coisa. Colocar alguma coisa, posso, Alexandre? Lembrando a questão ali daquele documento, né? Para a gente pensar nas nossas aulas EAD, na verdade, o caminho é mais ou menos como nós deveríamos pensar nas nossas aulas presenciais. É que às vezes a gente começa a realizar uma aula presencial meio no automático e acaba não fazendo um plano de ensino de cada aula, né? A gente está acostumado a fazer o plano de ensino da disciplina e não faz o plano de ensino de cada aula. Então, só fica uma dica para a gente, quando for pensar fazer a aula EAD, primeiro, quantos alunos eu vou atender nessa aula EAD? Qual vai ser a temática da aula? Quais são os objetivos gerais e específicos dessa aula? Qual é o conteúdo que eu vou abordar? Qual é a carga horária prevista para essa aula? Tá? 2 horas, 4 horas, 6 horas por semana? Que recursos que eu vou utilizar? Então, eu vou preparar material, eu vou buscar vídeo na internet, eu vou usar recursos de objetos de aprendizagem, quais ferramentas do Moodle eu posso utilizar nessa minha aula? E em relação a isso, quais são as atividades, então, que eu vou prever para serem realizadas?
como é que eu vou fazer o registro da frequência e pensar, então, também na estratégia de mediação. Na verdade, isso tudo a gente deveria pensar no presencial, só que agora a gente tem que pensar no EAD e com as ferramentas que a gente tem disponível para esse aprendizado que ocorre em tempos diversos, né, em momentos diversos para cada um. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico, então a gente vai, enfim, se a Carol e o Ramon também puderem, a gente vai continuar um pouco mais, porque a gente estava com esse teto, né, de 18 horas, mas, enfim, achando que essa atividade de 1 hora e sem os problemas técnicos, a gente vai continuar mais um pouquinho, né? Então, a Marisa tinha questionado ali a orientação específica para aula de química e demais. Eu acho que isso é uma questão a discutir com o GT, né? Até ouvindo, principalmente, dos professores que trabalham nessas áreas exatas junto com eles, a gente vai ver quais são as estratégias possíveis, né? Enfim, como que eu vou fazer para algumas atividades que são, por exemplo, disciplinas teóricas e que precisam de, enfim, estão inferindo cálculo, alguma coisa que tem um formato de mediação um pouco mais específico, a gente vai ter que discutir junto, porque nós do NEAD, a gente, enfim, conhece as realidades dos cursos que a gente nos quais a gente atua, a gente conhece a realidade da área, mas a gente vai precisar exatamente desse grupo de trabalho para pensar a especificidade, por exemplo, numa aula de matemática, uma aula de física, uma aula de química, uma aula que utilize ou que tenha um formato, né, de, enfim, o próprio conteúdo exija uma demanda diferenciada. Então, por isso que a gente depende, né, de constituir esse grupo de trabalho, de ver as demais realidades, né? E ver qual é o recurso que a gente pode usar melhor, né? Por exemplo, se eu preciso desenvolver um cálculo, qual o recurso que eu vou utilizar se eu estou numa modalidade síncrona, por exemplo, não estou dizendo que seja essa, né? Mas qual vai ser o recurso para ser melhor utilizado? A gente vai ter que pensar junto. A gente não tem essas orientações específicas saindo, digamos assim, como diretrizes do NEAD. Não é essa a proposta. A proposta é que a gente tenha um núcleo, que é o núcleo de educação à distância, que pense nesses princípios, né? Da atividade da aulas em EAD, né, que tenha recursos, atividades e estratégias diferenciadas de mediação e que a gente pense em como implementar em cada conjunto de disciplinas, né? Isso não sei se eu atendi ali o questionamento da Marisa, né? A Simone também lembra, né, que sim, o caráter excepcional do curso de medicina está autorizado para as disciplinas teórico-cognitivas até o 4º ano, que é o que diz a portaria, né? Mas ainda com um limite inferior a 40%. A gente tem que lembrar disso, né? Porque a portaria de 2019 pontua, né, que esse curso tem uma carga horária diferenciada, tá? O material em tela que foi compartilhado eu posso ver com o pessoal da Prograde para reenviar. Mas aqui eu agora perdi a data, mas se eu não estou enganado, a professora Cláudia colocou ali que tinha sido enviado no 24 de abril, mas a gente pode providenciar o 24 de maio foi reenviado. Ele já tinha sido enviado anteriormente, mas a gente, 24, né, de abril, a gente pode enviar novamente, tá? Eu não sei se teve mais algum questionamento aqui que eu tenha deixado passar, daí quem quiser ali só dizer, não sei se Ramon ou Carol querem acrescentar alguma coisa. Alexandre, tem uma pergunta da Sheila falando se as propostas de aulas em EAD deverão ser aprovadas ou registradas junto ao NEAD. As propostas de aula, uma aula específica, vamos pensar assim no prático, né? Eu vou abrir a aula amanhã do dia 12, né, da terça-feira. A gente não vai, o NEAD, caso a gente seja solicitado a dar uma assessoria, a gente vai se organizar para tal, tá? Mas a aula especificamente, ou seja, a aula 1, a aula, enfim, a aula que eu estou repondo, ela não precisa de uma autorização prévia. O que precisa é que a gente planeje isso e o nosso instrumento de planejamento, enfim, que vai ter que ser revisto já agora, quando a gente retornar, e por isso que o e-mail da Prograde foi para a gente começar a pensar, é o plano de ensino. Então, a gente vai orientar e vai trabalhar daí, claro, com essas orientações junto com o grupo de trabalho, em que campos do plano de ensino a gente vai colocar, né? Então, a gente sabe, por exemplo, nosso plano de ensino, se a gente pegar o modelo vigente, antes dessa situação de necessidade de migrar algumas semanas para a modalidade de educação à distância, tinham 2 campos, né? Aquele campo, situações em educação à distância, em que a gente descrevia num bloco um pouco maior, né, o que a gente tinha pensado para a disciplina. Então, a gente vai pensar num formato de como que a gente vai fazer para esse planejamento ser registrado ali, mas a gente também vai precisar registrar no cronograma, né? Porque a gente antes, né, marcava lá EAD, né? Que a aula em formato EAD, talvez a gente tenha que pensar isso. Eu estou dizendo talvez porque é algo que vai ser discutido com um grupo de trabalho, né? Como é que a gente vai fazer um registro mais específico para que a gente saiba, né, que aquela aula
vai lançar mão, por exemplo, de tal recurso para desenvolvimento de tal atividade, né? Para que a gente tenha um acompanhamento, né, de que a gente consiga manter a qualidade, porque acho que é um aprendizado para nós como instituição como um todo. Então, acho que me atrevo a dizer que a gente nunca enfrentou anteriormente uma realidade de que todos nós, de certa forma, vamos ter que implementar, né, algumas ações de educação à distância, né? Sim, a questão da professora Valdeni, né? Tá, tem 3 questionamentos aqui, deixa eu ver se eu não vou perder. Da Valdeni e da Andrea primeiro, né? A medicina poderá ser mais de 20% EAD para disciplinas teórico-práticas. O que diz as portarias, a gente pode depois retomar, é que, assim, o que está vigente é a legislação vigente, a portaria 2117, de, se eu não me engano, 6 de dezembro de 2019. E lá está estabelecido que todos os cursos podem chegar até 40%, né, cursos presenciais, né, com modalidade à distância, da carga horária total do curso, excetuando medicina, né? E aí se infere com as legislações anteriores que medicina continua no limite de 20%. Para isso existem algumas questões, né, que essa previsão, isso tem que estar previsto no projeto pedagógico do curso. Como nesse momento de excepcionalidade está se configurando, as portarias que vierem em março e abril, elas permitem, nesse tempo, né, então, em caráter excepcional, que as atividades presenciais migrem para na modalidade de trabalho virtual, que é o termo que está sendo utilizado lá, e a gente infere com recursos de educação à distância, né? Só que isso também precisa ser planejado, né, pelo grupo de trabalho para ver qual é o percentual que a gente tem em cada curso, em cada disciplina, né? Então, não sei se eu respondi a contento ali ao questionamento da professora Andréa. Da professora Valdeni, que as disciplinas que possuem 50% de aulas práticas, as aulas teóricas, as aulas em EAD, em princípio, vão ser recomendadas para carga horária teórica, né? Inclusive, no e-mail que veio da Prograde, foi solicitado que a gente, como docente, repensasse o plano de ensino nessa relação teórico-prática. Então, se eu previ inicialmente num outro cenário, né, que não é o cenário que a gente tem agora, que eu teria 30% ou 40% da minha disciplina com atividade prática, eu penso que didaticamente, pedagogicamente é adequado reduzir para poder aumentar o percentual de carga teórica daquela disciplina X e migrar algum desse percentual para a modalidade à distância, a gente, tem essa possibilidade, tá? A quem compete, não sei aqui, Ana Paula, registrar a necessidade de padronização do e-mail institucional para a realização de atividades EAD. Bom, o que a gente vai padronizar, acho que é isso que a gente já tem, né? Não sei se a Carol depois o Ramon querem complementar alguma coisa, por favor, né? Que é o uso do ambiente virtual, que é o Moodle, tá? Então, nosso ambiente virtual institucional é o Moodle. Então, a realização das tarefas sejam feitas pelo Moodle. Então, a gente tem um recurso, eu particularmente, isso a gente trabalha, né? Acho que a Carol e o Ramon trabalham bastante nos cursos de formação de utilizar recursos, né, e atividades dentro do próprio Moodle para recebimento de tarefa, envio de tarefa offline, entrega de tarefa para evitar aquela questão, mandei um e-mail, mas se perdeu em algum momento. Acho que o Moodle é o nosso ambiente virtual institucional, digamos assim, tá? A questão da qualidade, é isso que eu tinha comentado antes, né? A gente vai olhar o planejamento, né, os ajustes no plano de ensino, aí eu já vou fazer o link com o questionamento da professora Helena Hubert, que sim, a gente está discutindo nos grupos a necessidade, isso, quando a gente discute, está sendo pensado, mas vai ser feita, na verdade, um conjunto de orientações vai ser feito, a gente vai ter que ajustar o plano de ensino em função do cronograma. O cronograma que está lá ele não é mais válido. A gente precisa de uma mudança de calendário acadêmico aprovada pelo CONCEP. Então, é um efeito que a gente tem que pensar. Então, aprova o calendário acadêmico, tem que revisar o plano de ensino. Aí, em revisando o plano de ensino, a gente vai ter que modificar, talvez, algumas orientações ali, alguns modos de preenchimento dentro do nosso sistema. A ideia é que a gente continue, e quando eu digo a ideia, a gente tem que pensar junto com o NTI, que é quem coordena o portal, né, o sistema de plano de ensino, para a gente ver em que campos que a gente vai preencher, ou talvez, né, a gente já pensou em ter um recurso, marquei uma aula em AD para o dia 18 de maio, qual é a atividade que eu estou prevendo, para que esse controle, digamos, de qualidade, que foi o termo que a professora Sheila Leck usou, ele seja visível em termos de planejamento, né? E claro que, assim, aquela instância aula, que é a aula disponibilizada no ambiente virtual,
a gente não vai ter essa obrigatoriedade como NEAD de ter acesso direto, mas isso não quer dizer que a gente não possa dar uma assessoria, enfim, em casos em que isso seja necessário, e sempre trabalhar com esse grupo, né? Acho que é a Carol, né? Posso falar, Alexandre, um pouquinho? Sim. Se a gente pensar num prazo de 1 ano, né? A gente está recém no primeiro semestre, eu estou inferindo Carolina, não NEAD, né? Eu acho que mais adiante, quando acontecerem as avaliações institucionais, a gente pode, junto com a CPA, também pensar numa estratégia melhor de avaliar as disciplinas, né? Com isso aí também. A ideia. Acho que sim, né? Então, algumas perguntas, né, como veio da Clarice, no momento o NEAD não está com a resposta, né? Isso que a gente tem essa reunião, temos uma reunião na semana junto com a NTI para ver qual é a capacidade do Moodle. Isso que é uma coisa que a gente discute bastante, o Ramon também sempre fica perguntando a gente já teve uma migração para uma nova versão, que é uma migração recente, né? A gente começou a utilizar, foi feita a migração no final do ano passado, a gente tem que lembrar disso. Se aumentou a capacidade do servidor. Agora, claro que esse foi feito o planejamento numa outra realidade, né? Não na realidade que se configura agora. Então, a capacidade para o volume de arquivos, né? Então, por exemplo, se todo mundo resolve usar o Big Blue Button para gravar e vai ficar a quantidade de aula, tudo isso a gente vai ter que ver junto com a NTI, que é o setor que conhece a rede, que conhece o servidor e que vai ver junto com o NEAD. É importante a gente aqui, creio eu, né, que a gente discuta o que a gente precisa e a gente sente como necessidade, né? Por exemplo, aqui já apareceu, como que os alunos que acessam, que têm dificuldade de acesso vão utilizar, por exemplo, qual a qualidade de chegar a uma aula. Então, se eu previ, eu vou dar uma aula na modalidade síncrona, vou usar o MConf e eu não gravo, e eu dei aquela aula como dada, sei lá, no dia 11, das 18 às 20, e eu não fiz nenhum registro, o aluno que por qualquer motivo, né, seja porque está em grupo de risco, ou que acompanha uma pessoa em grupo de risco, ou não tem o equipamento, ou alunos da pós-graduação que tem vários que trabalham, que estão, sei lá, em enfrentamento, né, nessa situação, trabalhando diretamente em alguns contextos, né, enfim, não estão com trabalho remoto. A ideia é que a gente pense assim, didaticamente, em termos pedagógicos, o que eu preciso de um recurso ideal e tentar alcançar esse recurso ideal. Por isso que a gente colocou lá naquele documento, né, que vai ser reenviado, naquela historicidade que o YouTube, com acesso restrito, né, ou seja, eu restringindo e vendo qual é a melhor maneira, ele pode ser um recurso pedagógico, não é um recurso institucional que a gente não tinha antes, que era o MConf. Agora, o uso do MConf, quanto vai ficar gravado, quanto que o Moodle suporta, isso realmente, no momento, a gente não tem a resposta, a gente vai nos próximos encontros conversar um pouco mais sobre isso, mas a gente vai precisar dessa análise do NTI junto à Proplan, do que a gente tem institucionalmente, né? E seria interessante, se quem tiver dúvidas em relação às atividades síncronas e às limitações, ou dúvidas sobre gravações, simultaneidade, que deixe as perguntas quanto antes para a gente também poder encaminhar para o NTI e ter as melhores respostas para quando for o webinar, né, falando sobre a temática em relação a vídeos, né, videoconferências e comunicação síncrona. Quando a gente propôs o YouTube, a gente não tinha o OmniConf, como dito, e o YouTube ele tem dois facilitadores, né, que também agora já tem outros recursos também, aliás, outras plataformas também têm introduzido esses recursos, que ao fazer um encontro síncrono, né, dito como live, ele permite que essa live seja gravada e disponibilizada. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Agora então, a minha internet está bem estável. Então, assim, o YouTube, na época que nós elaboramos esse documento, ele nos parecia uma boa ferramenta com algumas características. Muitas pessoas, né, têm utilizado como ouvintes, né, como visualizadores, né, como clientes, vamos dizer assim, no termos da informática, como usuários. Então, já existia uma certa facilidade de se apropriar de alguns recursos de exibição, de controle, etc. Ele, ao permitir uma live, que poderia ser pelo computador ou pelo celular, ele também permitiria a autogravação dessa live e disponibilização por meio de links, né? Até então, nós não tínhamos uma ferramenta que pudesse
fazer uma videoconferência e tornar essa videoconferência um vídeo para um acesso posterior. Então, naquele momento, o YouTube, ainda acho que ele é uma ferramenta que, se bem utilizado, né, com os controles adequados, ele pode ser uma ferramenta muito útil para encontros e para produção de videoaulas, né? O MConf, ele tem um conjunto de restrições que eu particularmente não tenho ainda a descrição, e na reunião com o NTI e na própria próximo encontro aqui, que acho que o NTI vai estar presente, não é, Alexandre? Eles poderão responder, por exemplo, além da simultaneidade, de questão de limites de acesso, etc., saber como que o Big Blue Bruto, por exemplo, se ele permite a gravação. Até o momento, pela experimentação que eu fiz, ele não dá permissão, pelo menos para todos, ou a permissão não é por padrão habilitada para gravação. E aí a gente pergunta, tá, e como é que vai ser, inclusive, o processo para solicitação de gravação das aulas, né, dos encontros? Isso é uma boa questão, Alexandre. A gente saber como que vai ser a solicitação, porque pelo que eu entendi, não é padrão que as salas criadas, né, aqui pelo MConf, elas tenham permissão de gravação. Então, teríamos que ver qual é o processo para poder solicitar uma sala que tenha permissão, ou usuários que tenham permissão para gravar. Já tem uma orientação a esse respeito, né? A gente tem que abrir, como docente, uma solicitação pelo sistema de pedidos internos, tá? Isso já tinha... Agora me escapou aí a data que foi enviada essa informação. Mas, então, no momento, em função até do que a gente tem falado da própria realidade de implantação desse ambiente na UFSC para uso, então, no momento, tem alguns usuários que têm essa permissão de gravação já habilitada. Então, coordenação de curso, enfim, assessoria, alguma para a reitoria, tá? Mas pode-se solicitar via sistema de pedidos internos, tá? E aí justifica ali. A ideia, que, enfim, acho que o pessoal está deixando claro, acho que isso a gente vai ter que ver realmente com o NTI, é que é um recurso interessante que a gente tivesse, que não precisasse fazer esse fluxo. Enfim, se eu estou... A ideia que o NEAD compartilha, a gente está dizendo aqui a necessidade que a gente enxerga como formador, né? Enfim, como professor dos cursos, mas também formador de docente em AD, é que a gente não tem esse fluxo de cada docente precisar pedir permissão para gravar uma aula. Talvez isso não seja operacional numa comunidade, enfim, que todos nós vamos lançar a mão do recurso em AD enfim, mais ou menos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ver junto com o NTI o que está previsto, né, da capacidade técnica. Por isso que a gente está dizendo, a gente não tem essa resposta agora, a gente precisa sentar com o NTI e ouvir qual é o planejamento. Mas tem o pessoal aqui do NTI que está acompanhando, tem o pessoal da Prograde, que vai passar todas essas questões que a gente tem discutido aqui. A própria sessão está sendo gravada, para que a gente retome os pontos que a gente conseguiu tratar aí, talvez, porventura, algum que a gente não tenha, tá? Então, neste momento ali a Mônica está esclarecendo que foi falado no CONCEP, né, que tinha a parte aberta, né, e que é isso, né, que acho que tem vários limitadores que a gente vai ter que lidar para tentar construir um cenário ideal em curto prazo, que é, enfim, usar a melhor ferramenta. Quando o Ramon retoma a questão do YouTube, aí a gente sempre fica assim, lembrando que o YouTube não é uma ferramenta que a gente apareceu várias vezes oficial, institucional, né, o pessoal questionando, não é uma ferramenta oficial da UFSC para videocomunicação, mas talvez seja uma ferramenta interessante que possibilita, como está no documento, um menor trabalho para a transmissão depois de dados para disponibilizar aquela aula que eu dei. Claro que tem uma limitação que a live, a gente tem que acompanhar os comentários como a gente está fazendo aqui, a gente está com o olho no bate-papo, então a gente vai ter que estar com o olho lá nos comentários do próprio vídeo. Então, são ferramentas que talvez uma perfeita não tenha, a gente pode implementar ferramentas diferentes dependendo do objetivo, é isso que a gente vai discutir nos próximos encontros, qual é a melhor ferramenta, né? E acho que é isso. Eu tinha notado aqui uma questão de formação que a professora Helena Barros, se eu não me engano, trouxe, né? A gente sabe que a gente tem uma tradição, acho que quem está há mais tempo, a professora está já há um tempo na instituição, sabe que a gente teve uma modificação do próprio curso de formação docente. Então, quando a gente entrou, sei lá, uma oficina de 2 horas que tinha um caráter super instrumental, só para saber como praticamente acessar o ambiente, né? A gente está agora com um curso, a gente tem 31, né?
docentes que a gente conseguiu atender. A gente realmente tinha estabelecido um limite de 20, que era o que a gente achava ideal por formato, né, que a gente fez, mas a gente está no momento com um curso de formação que tem esse caráter obrigatório para quem está em estágio probatório, mas é sempre aberto para quem quer reciclar ou, enfim, discutir conosco quais são as modalidades ali. Enfim, estava lendo aqui da professora Clarissa, já fala sobre direitos autorais, tá? Mas o espaço de formação, o próprio webinar, esse espaço que a gente está tendo é um espaço de formação que a gente combinou, enfim, para tentar dar um veículo, uma forma de comunicação para nós todos, né, nesse momento de excepcionalidade. Então, a gente tem aberto esse espaço de formação, né? A Prograde enviou também um link para um curso que é oferecido pela Unasus UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, que é um curso autoinstrucional. Então, não é um curso que tem tutoria, a gente tem, enfim, se eu não me engano, são 3 módulos de 60 horas, né? A gente pode fazer por módulo para complementar quem não conseguiu, enfim, se inscrever nesse curso de formação. A gente está com essa turma em andamento, e depois, quando terminar, provavelmente a gente já vai abrir a próxima turma. Ainda sobre o curso de formação, vale lembrar que por exemplo, o MConf surgiu há pouco tempo, então a gente, Carolina e eu, estamos tentando readaptar o plano, né, o plano do curso, o planejamento do curso, para introduzir algumas demandas dos próprios docentes. A gente, lembrando aqui que a gente enviou um formulário, né, solicitando algumas respostas referente aos interesses, às necessidades que já aparecem, já são atuais, e também tentando introduzir alguns recursos e ferramentas disponíveis recentemente, né, considerando aqui 3 aspectos: o MConf, atividades síncronas e a nova versão do Moodle. Né? A nova versão do Moodle também, da mesma forma que abriu algumas possibilidades de introdução de novas ferramentas, ela também nos dá um certo esforço e retrabalho para entender quais são os novos limites e as novas adaptações. Talvez quem tem utilizado desde janeiro percebeu algumas pequenas modificações nela ao longo dos meses. Né? Então, tivemos alguma alteração no menu lateral, tivemos alguma inserção de algumas ferramentas, alguns recursos de edição. E isso foi algo que, à medida que fomos experimentando e fomos conhecendo a nova versão, também fomos demandando, fomos solicitando ao NTI algumas adaptações para poder também adequar ao curso. Então, diante do formulário que nós enviamos, a gente recolheu algumas demandas e ainda estamos adaptando o planejamento para poder adequar não só a quantidade de cursistas, né, que saiu de 20, que era mais ou menos o que nós estávamos planejando, para 30, então um aumento considerável. Inclusive, já pedimos algumas desculpas pelo tempo de resposta, às vezes um pouco mais demorado, durante a semana, dado a quantidade de mensagens e interações feitas na plataforma. Mas eu só queria ressaltar que nós estamos tentando adaptar para poder inserir algumas ferramentas das quais estão sendo solicitados pelos docentes. Acho que sim, né? Acho que a Mônica está pontuando ali a questão né, dessa formação, digamos, nas plataformas. Acho que tem sido um desafio para todo mundo. A gente se coloca como integrante do NEAD, né? Então, a Ana Paula Shell ali comentou da formação do NEAD. No momento, a gente está com 4 docentes, né? Que é uma equipe bastante reduzida, né? Isso não quer dizer... enfim, a gente está exatamente pensando em formatos de trabalho. Como é que 4 docentes mais o apoio do Ramon, que veio, né, nos juntar enfim, nessa configuração, a gente precisa de um outro formato. Então, por isso que esse grupo de trabalho, nesse momento, vai ser constituído para pensar junto ao NDE, porque se a gente depender realmente de 4 pessoas para dar uma assessoria pontual para todos os cursos e todas as disciplinas, a gente não vai conseguir atender com qualidade. Então, é nesse sentido que a gente quer que esses espaços de formação como hoje, a gente possa tirar dúvida, a gente não está numa posição, né? Acho que nunca foi a ideia do NEAD de ter as respostas para tudo, né? A gente também tem as nossas próprias vivências sobre AD, eu, a Carol, a Aline, que está nos acompanhando, a Luciane também, que é do canal que é da fisioterapia, que integra o NEAD, e o Ramon, diferente sobre o AD, né? Então, a gente precisa pensar. Então, creio eu, né? Acho que várias questões aqui que foram pontuadas, a gente já tinha pensado, como que, enfim, a gente pensa assim,
algumas realidades que são diferentes. Então, por exemplo, disciplinas em que a gente consegue ter um formato de discussão. Várias disciplinas que eu tenho, por exemplo, leitura de texto, com alguma atividade em forma de mediação, alguns encontros para discussão, elas dão conta do aspecto pedagógico, mas a professora Marisa está reforçando a necessidade de a gente pensar nessa questão das disciplinas que a gente, vamos colocar aqui um guarda-chuva, né, exatas, né, mas ainda com algumas assim, restrições, né, do uso do termo, mas a ideia é sim, que a gente tem uma equipe plural, né, a gente tem no próprio NEAD uma formação diferente entre nós, né, mas enfim, se alguém aqui do grupo também quiser contribuir conosco, nos procura, acho que a gente precisa conversar daí nesses cursos que tem essas disciplinas que foram pontuadas hoje, né, eu anotei aqui física, matemática, química, que talvez tenham enfim, na realidade, diferente de disciplinas outras, né, que também vão ter suas especificidades, a gente vai discutir, principalmente com um grupo que vai assessorar o NDE, né? Deixa eu ver se eu perdi aqui. A gente... Deixa eu complementar. Complementar, não, aproveitar. A Cláudia lá nas perguntas, né? A Cláudia Bica está questionando se para os próximos encontros, na verdade, os próximos webinars estão agendados para esse mesmo horário. Hoje, a nossa ideia é fazer esses encontros entre 60, 70 minutos, a gente já, né, hoje precisamos e vamos ficar um pouquinho, mas esse é o link, é na sala da Prograde. Vamos rever, fazer mais alguns testes ao longo da semana para poder a gente ter a sala, né, ampliada. De uma forma geral, a gente fez a derrubada e levantamos a sala de novo para ter o dobro de participantes aqui. Por algum motivo ainda ficou um pouco restrito, mas a Rosa abriu a transmissão para que os colegas pudessem acompanhar. Então, é este mesmo link, né? A gente abre um pouquinho antes, porque essa é a sala que a gente usa para várias reuniões da Prograde. Então, teve alguns colegas que foram entrando um pouquinho antes por serem organizados e queriam entrar um pouquinho antes para se preparar, e a gente ainda estava numa outra reunião técnica da Prograde, a gente pediu para esperar um pouquinho, mas assim, esse é o mesmo link, então, a princípio, né, os eventos, esse evento do United, né, serão sempre disponibilizados nesse canal, e a ideia é essa, né, como o Alexandre já colocou ali, e várias colegas estão reforçando, que a gente possa fazer uma discussão mais ampliada, trazer as ferramentas, os colegas que são os membros do NEAD estão fazendo essa discussão de forma continuada e tentando encontrar maneiras de deixar essas ferramentas mais acessíveis para aqueles colegas que querem, mas ainda não tiveram oportunidade de trabalhar. A Helena fez a pergunta ali, mas e os professores que não estão envolvidos ou que não estão interessados? A gente vai viver um novo normal, né? Eu acho que todos nós já temos isso bem claro. E o uso da educação à distância, né, de diferentes ferramentas, síncronas, assíncronas e todas as especificidades, respeitando os critérios e as especificidades de cada curso, é algo que a gente vai ter que incorporar na nossa prática, né? Vocês devem ter colegas em outras instituições de ensino superior, não públicas ou privadas, que continuaram, então puderam, né, dar continuidade às suas atividades, considerando a estrutura que eles tinham, o conhecimento, a habilidade adquirida ao longo da sua vida ou propiciada pela universidade. A gente é uma universidade jovem, né? Nós estamos com 12 aninhos, e somos grandes em alguns aspectos, mas ainda temos essa limitação do tanto recursos técnicos um recurso de pessoas. Então, de novo, né, nós temos o núcleo de educação à distância composto por 4 professores, na verdade deveriam ser 5, né, a gente está com 4 e tem o apoiador, que é o Ramon, que está dando um baita no suporte, mas é um número insuficiente para atender todos os professores com todas as suas disciplinas. Então, a gente vai ter que trabalhar junto e vamos encontrar alternativas, né, aquela convocação, o e-mail que a gente encaminhou para vocês é justamente isso, vamos pensar, a gente vai ter que encontrar alternativas para conseguir, né, reduzir o prejuízo. Talvez a gente não consiga ter a mesma excelência que a gente sempre preza nas nossas aulas, para conduzir as nossas disciplinas. Isso é um risco, né, frente a todo esse cenário, mas é importante que a gente entenda que esses momentos, esse espaço de troca, e os meninos estão elaborando, toda a equipe do NEAD está super envolvida em propor cursos e atividades que permitam, né, que essas ferramentas e que novas opções sejam disponibilizadas para a comunidade. Eu só queria reforçar essa coisa ali do link, tá? Vou deixar contigo, Alexandre. Não, acho que isso é importante dizer assim, né? Acho que todos nós estamos de certa forma, sabendo que essa migração para
o ensino virtual, ou na modalidade EAD, ela afetou em várias instâncias, desde a educação básica até o ensino superior. Então, várias instituições que migraram, né, que estão com aulas em EAD e que já tinham, talvez, uma tradição ou algum costume de trabalho de EAD mais do que nós temos na instituição, estão enfrentando os mesmos problemas, né, com servidor que não dá conta, muita gente dando aula dentro do ambiente virtual, mas gravando e disponibilizando no YouTube. Então, são questões assim que a gente está pensando na nossa instituição, né, o que a gente vai construir como realidade local e aprendendo juntos, né. Então, acho que é importante, né, assim, pontuar que hoje surgiram vários questionamentos. A gente tentou dar conta aqui do bate-papo e do perguntas para ver se a gente cobriu todos os tópicos, mas eu quero deixar o e-mail do NEAD, que é nead, né, @ufsp, à disposição, para quem quiser ou sugerir algum pontuar algo que, enfim, que não tenha sido tratado ou não tenha sido bem esclarecido hoje, né, porque esse retorno para nós é importante, né? A gente tá 18h35, a previsão inicial dessas atividades eram de 1 hora, assim. A gente pensou 1 hora porque talvez enfim, um tempo que a gente consiga ficar conectado com qualidade, com atenção, visto que a gente também tem vindo, né, como grupo de outras experiências, né? Mas, enfim, então, na semana que vem, a gente já vai ter aprendido hoje com esse problema aí na criação da sala para não ter esse problema, né, de limite de participantes. Então, no dia 18, que é a segunda que vem, às 17 horas, a gente vai discutir as atividades síncronas, né, que é agora o questionamento ali que a Marisa colocou, né. Acho que a gente vai ter que avaliar bem, né, Marisa, eu entendo a tua preocupação, né, mas em algumas aulas, não digo nas aulas talvez que tu tenhas, ou mesmo que eu tenha, mesmo que eu tenha a mesma disciplina, os grupos são diferentes, as turmas são diferentes, né. Então, acho que essa autonomia de planejamento é cada professor na sua disciplina junto com o seu grupo de trabalho, junto com o NDE, né. Então, se essa atividade síncrona, né, for possível de ser realizada, for possível de ser gravada e disponibilizada para a turma que a Cláudia Schneider está colocando, é ruim a gente descartar essa hipótese, né? Porque talvez seja factível para algumas realidades, né? Talvez para outras não, né? Mas a gente sabe que eu ouvi uma coisa, acho que faz um comentário, faz uns 15 dias, assim, talvez seja importante que a gente entenda que a gente vai ter, a pergunta não é se migrar para aulas, né, na modalidade EAD, a gente vai ou não migrar, né, mas como que vai acontecer essa migração, né, como é que a gente vai planejar. Então, no momento anterior, a gente tinha uma orientação, né, de que, enfim, o planejamento em EAD, ele tem um fluxo. Agora, hoje, todos nós somos colocados nessa realidade que é um caráter de excepcionalidade. Então, a gente vai discutir como, enfim, manter a qualidade dentro desse cenário e também ver cada aula, né? Acho que é importante dizer, né? Acho que cada aula com percentual teórico vai ter que ser pensado, analisado com o grupo de trabalho. O ruim de tirar, penso eu, né, uma unidade síncrona é que ela pode ser útil, pode ser possível, pode ser, enfim, perfeitamente executável em alguns contextos, né? E acho que isso é que o planejamento vai ter que dar conta, né? Eu acho que é isso. Não sei se tem mais algum questionamento aqui que eu tenha passado, Carol e Ramon. Acho que foi isso, né? Alexandre, eu tinha visto aqui, a Maria Lúcia perguntou ali embaixo se a gente vai disponibilizar, né? Essa gravação é uma dúvida minha. Essa gravação, como aí tem que ver com a Prograde que grava, né? Tá no me-conf da Prograde, tem que ver como disponibilizar, é isso? Isso, então assim, só para responder a Maria Lúcia ali, como esse não é uma aula, esse material que o Alexandre compartilhou aqui é o mesmo que foi enviado por e-mail para todos vocês, para todos nós, docentes, a gente pode reenviar, como o Paulo Beá pediu, acho que um outro colega também tinha pedido que reenviar, foi via Ascom para o e-mail UFSPA de vocês, que é o que está cadastrado na nossa base, né? Caso deem uma olhadinha, se não ficou no spam, alguma coisa assim. A Carolina, é que, de novo, isso aqui foi gravado, né? Está sendo gravado, nós já estamos em 96 minutos ali, e aí tem que dar uma olhadinha, porque fica com todos os ruídos, então não é uma coisa simples e vai demorar. Então, o sistema leva um tempinho até ele processar todos esses caracteres que aqui estão, bate-papo e tela, imagem entra e sai, e fica algo meio carregado. Então, vamos avaliar se vai ser interessante disponibilizar, né? A Carol já colocou ali, mas
qualquer forma, os outros encontros, né, os outros eventos do webinar, que vão ser usando essa plataforma, a Marisa deu a sugestão de a gente criar um espaço sala de formação, acho que é interessante, só vou vir lá com o Rosa, e aí a gente vai retomando alguns pontos que certamente vão surgir, mas basicamente o material, né, a discussão foi toda em cima desse material, mas aí a gente olha depois, né, Carol, Ramon, equipe aí que ficou bem difícil, talvez eu não estou me escondendo, é que a minha câmera deu problema, tá? São muitas reuniões com câmera, e aí na sexta-feira não quer funcionar, parou de funcionar, então aí eu não pude aparecer para visualizar os colegas, tá? Mas acho que a gente pode ver isso na sequência, né? Eu só teve um questionamento, acho que até fui ver se a professora Clarissa D'Antoni da psicologia está aqui, ela está ainda aí. A gente vai ter que estudar, e a gente está estudando, na verdade, a questão dos direitos autorais, né? Foi uma encomenda que a gente já tinha discutido no âmbito do NEAD, né? Sobre a questão de disponibilização, né? Acho que foi até, inclusive, uma conversa que eu tive com a professora Cláudia Schneider, que deve estar aqui ainda, sobre como que a gente gerencia, né, enfim, os direitos autorais de um vídeo. Então, lá com a professora Cláudia, eu comentava, bom, o vídeo não era de uma atividade síncrona, era um vídeo preparado com entrevista, e a gente discutiu alguns aspectos importantes, né, colocar, enfim, ter uma autorização, né, de uso de imagem daquele vídeo. Já a gravação de uma aula síncrona, ela tem algumas características diferentes. A gente tem estudado isso no NEAB, a gente entrou em contato com o pessoal da Unasus UFSPA, que tem já uma tradição, enfim, tem mais experiência e tradição em oferecer atividades na modalidade à distância para ver como é que ficam, né? Porque a gente sabe que o registro de uma aula, enfim, se eu disponibilizo para a turma, mesmo num ambiente controlado, a gente sabe que nada impede, né, que o aluno, enfim, qualquer pessoa, não aluno, né, qualquer pessoa faça o download e compartilhe o vídeo. Então, eu posso achar muito interessante para essa discussão legal, manda o vídeo, enfim, alguém possa editá-lo. Então, a gente tem estudado e visto quais são as diretrizes, né? Mas é uma realidade talvez que todo mundo tenha que pensar, né? Porque a gente está vivendo um momento em que várias aulas estão acontecendo com ferramentas de videocomunicação, né? Então é uma preocupação para a questão de direitos autorais, né? Enfim, e a gente tem estudado, não tem um conjunto de respostas agora. A gente já tem algumas orientações que vieram, né, com a ajuda do pessoal da Unasus. Então a gente talvez não, vou tentar sistematizar, tentar fechar um pouco mais para os próximos encontros para a gente falar principalmente sobre isso, né? A Thaís está pedindo ali para reforçar que quem não conseguiu assinar a lista de presença, que é importante ali no Notas Compartilhadas, clica, daí o pessoal colocou o nome e o e-mail para poder ficar registrada a presença. Como é um evento de formação, depois vai ser reunido, enfim, vai ser reunida a lista de presença de todos os encontros para a gente poder emitir a certificação. Pessoal, não sei se tem mais alguma questão que a gente poderia tratar, porque a gente está já avançamos um pouco, a gente sentiu necessidade, mas enfim, a gente pode ir encaminhando para o fechamento, ou se a Cláudia está digitando ali, não sei se a gente tem mais algum ponto que a gente possa esclarecer. A Maria Lúcia ali no Notas Compartilhadas, né? Tem um ícone com parecem duas folhas, aí clica ali e consegue assinar, né? Cláudia, em princípio, o material para as próximas reuniões que a gente tem de documento orientador é esse, né? Acho que algumas questões até elas podem voltar depois, né? Mas a gente vai no encontro do dia 18 falar sobre as ferramentas síncronas, né? Então, eu creio que, assim, um dos bons modos de preparação é a gente também usar, né? Conhecer, né? Então, vai vir gente que tem mais experiência com o Google Meet, outros com o Teams, né? Que é o da Microsoft, enfim. A gente pode também experimentar um pouco as ferramentas, né? Talvez usar o Big Blue Button, que é o que está lá no muro, né? E aí acho que tentar experimentar com o próprio ambiente, né? Para a gente ter outras experiências ainda além do MConf, né? Vai deixar mais um pouquinho, eu acho. Sim, questões técnicas, né? Acho que a Ana Paula está retomando ali, acho que a gente vai já ver com Rosa de antemão o que houve aí com o problema, já para não ter limite, né, dos 75. A gente sabe quando abre o MConf com mais de 75, nem todo mundo tem acesso à câmera, etc., que é o que a gente já viu nas experiências das sessões do Concep, por exemplo, a parte aberta, né?
e ver essas questões técnicas com o NTI. Essa semana a gente tem reunião e a Mônica está aqui acompanhando, o Rosa, estou vendo que tá ali. A gente vai precisar também conversar com o NTI, aí se puder alguém do NTI tá na segunda-feira, tá? O Roberto, né, tá dizendo ok, para esclarecer essa parte técnica, né, porque a gente, como NEAD, tem talvez um conhecimento da demanda, mas a gente não sabe o que a gente consegue resolver, o que dá para implementar, tá? Mas aí já agradeço aí de antemão, Rosa, tá, que vai estar conosco. Fala, Mônica. Alexandre, só um complemento. A Cláudia, que está aí, alguns colegas que estão lá na transmissão e que não tinham colocado o seu nome na lista de presença, porque alguns estavam e quando caíram, não conseguiram, né, na saída ali, não conseguiram votar. Coloquem, então, ali o nome e o e-mail no espaço das perguntas, porque aí a gente salva aqui. Eu estou tentando, eu sei que o Rosa está controlando por um lado, só para a gente ter o registro do colega que participou, tá? Eu vi que alguns, a Cláudia, mas alguns colegas estão só lá no lado da transmissão, eles não conseguem enxergar o que está aqui no bate-papo e também, pelo que até onde eu sei, não conseguem visualizar o notas, né? As notas compartilhadas. Mas quem estava antes, quem colocou o nome aqui anteriormente, está gravado, tá? Mas, por favor, podem colocar lá no espaço das perguntas, que aí eu resgato, eu e a Thaís, que estamos controlando aqui, a gente tenta resgatar. Acho que era isso. Acho que sim, pessoal. Assim, em nome do NEAD, a gente agradece, né, e nos colocamos à disposição para continuar conversando. Então, se alguma questão não tenha sido, enfim, bem esclarecida, vocês queiram pontuar a necessidade de a gente retomar, como a gente só vai ter encontro aí no dia 18, vocês podem usar o e-mail do NEAD. Escrevam lá para a gente que a gente anota para poder, enfim, né, tratar, enfim, de algum ponto que a gente não tenha esclarecido ou por qual a gente não tenha tido uma resposta muito né, satisfatória ou, enfim, bem informada, a gente vai atrás, tá? Mas agradecer também o apoio aí da Prograde, e aí a gente se encontra no dia 18, né? Aí com mais gente aí que vai pensar conosco nesse planejamento. Eu passo aí, Mônica, não sei se queres falar alguma coisa para encerrar. Não, eu quero agradecer os colegas que ficaram, que aproveitaram esse momento. Peço desculpa aí pelos problemas técnicos, mas acho que todo mundo vai entender, a gente vai superando os desafios. E é isso, né? A gente vai verificar aí a sugestão da Marisa de ter uma sala para formação docente, acho que é melhor, Alexandre, porque aí a gente pode usar para as coisas e na Prograde a gente tem muitas reuniões uma atrás da outra, abrir a sala com mais tempo e vocês irem se acomodando, né? E é isso, encaminha as sugestões, acho tudo que vocês estão compartilhando aqui, mandando por e-mail para a CPE Prograde, para o NEAD, vai ser importante reforçar, pessoal. Não tem nada decidido, nós não temos data de disponibilidade, não fechamos calendário, não definimos nada. Nós abrimos, né, óbvio, como gestão, a gente tem que pensar como fazer essa reforma, porque a gente já vem fazendo isso há bastante tempo, e agora a gente está estruturando as coisas, envolvendo os demais, né, parceiros que são vocês, né, nós como docentes da universidade, a gente precisa vamos encerrar. Agradeço a participação. Temos uma participação especial do Vincenzo. Pessoal, então acho que é isso, né? Então, boa noite, boa semana para todo mundo, e aí a gente segue junto aí pensando, tá certo? Acho que sim, ficou o microfone aberto aí. O microfone aberto. Tá, boa noite, boa semana, estamos à disposição boa noite, aí. pessoal. Deixa todos se despedirem, eu faço o fechamento aqui da gravação. Rosa, o microfone está aberto. Ai, não. Thaís, a gente fica para fechamento, guardar as coisas. Tem alguns colegas que registraram. Eu vi que você já foi colocando os dados. A Lucila Ludmila não conseguiu, nem aqui no... A Lucila não, eu ponho ali então. Peraí, eu coloco ali também para registrar a presença dela.
Os outros aqui, os colegas que estavam no... Eu coloco aqui no Eu vou parar a gravação. webinar do dia 11/5.